Estamos aqui mais uma vez no projeto Entre os Gestores, dessa vez com Zé Raimundo. Que prazer recebê-lo, uma honra muito grande. Como já foi dito, e foi dito a todos os candidatos, nós temos 10 perguntas que foram elaboradas por nossos alunos dos cursos de MBA. E essas perguntas estão sendo feitas a todos os candidatos para gerar esse bate-papo do gestor, que será o gestor principal da nossa cidade, do poder público, a partir das eleições, com os gestores privados, que são os nossos alunos. Olha, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade à direção, Letícia, do IBEM, e dizer do prazer de estar aqui conversando com os alunos de pós-graduação, do MBA, que eu tenho certeza que são alunos interessados na gestão pública e, em particular, na gestão do município de Vitória da Conquista. Efetivamente, o poder local, ele pode contribuir de várias maneiras com o processo econômico. E, evidentemente, no processo local, uma gestão moderna, ágil, é fundamental. Eu tenho agora, nessa segunda tentativa eleitoral, eu fui vice-prefeito de 2000, 2002 e 2004. Né? Disputei a eleição em 2004, fui reeleito. E agora, nessa segunda disputa eleitoral, eu tenho como vice-prefeita, ou melhor, na minha chapa tem uma vice-prefeita, que é Cidélia Porto, exatamente na área mercantil. Ela é empreendedora do ramo de serviços, contadora, presidente do Sindicato dos Contadores de Vitória da Conquista. E no debate interno do nosso plano de governo, um dos itens que nós colocamos é exatamente isso. Nós vamos desenvolver um grande esforço para modernizar a gestão municipal. Tudo aquilo que estiver funcionando bem, nós vamos modernizar, melhorar. E, evidentemente, em qualquer instituição, uma certa necessidade, eu diria certa não, é uma permanente necessidade de transformação, de mudança. Aliás, temos feito isso nesses anos. A cidade se desenvolveu, cresceu, a nossa gestão, a primeira gestão foi uma experiência, a segunda, a terceira e assim sucessivamente. E agora nós vamos, e temos sim, nós temos inclusive ouvido alguns segmentos do mundo empresarial, tanto de serviços como também do setor de transformação, em particular a indústria, que não é muito forte em Conquista. O foco realmente aqui é econômico, a ênfase econômica é nos serviços e comércio. Né? Mas há também um parque industrial relativamente, eu diria, dinâmico, e que tem essas críticas têm sido colocadas. E o nosso compromisso é efetivamente fazer uma gestão mais moderna, interligando secretarias, e não só para atender os empresários, mas os próprios cidadãos, na área da saúde, agilizando os processos de consulta, né, prontuários médicos, enfim. Esse é um compromisso e eu tenho certeza absoluta que nós vamos sim modernizar e agilizar. Essa é uma questão fundamental para nós estimularmos os pequenos e médios negócios e os grandes negócios também, mas sobretudo, como é uma cidade de médio porte, a iniciativa cotidiana dos pequenos e médios empreendedores é abrir seu serviço, abrir seu negócio, abrir sua empresa, e para isso vamos estar atentos. Veja, Letícia, nós somos um país ainda muito desigual. Talvez o drama desse país, eu diria também da América Latina, da Ásia, fora a Europa, onde houve uma revolução lá no século XVIII, século XIX, com distribuição de renda e principalmente a construção do estado de bem-estar social. Já que estamos falando para gestores e especialistas, é muito importante dizer que a Europa construiu o estado de bem-estar social durante 70, 80 anos. Sobretudo na segunda metade do século XX, a partir da Segunda Guerra Mundial, que foi um processo generalizado. Antes, alguns países. O nosso Brasil ficou até recentemente com se cravou um fosso histórico de desigualdades sociais. Sim. A Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã,
ela colocou uma série de direitos subjetivos na Constituição e, a partir daí, os anos 90 e, sobretudo, agora na primeira década do século XXI, começaram esses direitos a serem transferidos realmente para a prática. Do ponto de vista subjetivo, os direitos são extraordinários. E, além da Constituição, avançamos na década de 90, contrariamente à tendência neoliberal, que se firmou nos anos 90 no Brasil, mas foi contida, de certa maneira, no final dos anos 90, apesar das reformas neoliberais feitas ali 94, 95, 96, né? Até 97, 98, mas ali parou. Mesmo assim, uma série de direitos, de enunciados gerais, que os nossos alunos sabem muito bem, que estão lá nos primeiros artigos da Constituição, eles foram transformados numa legislação mais subconstitucional. Qual é o detalhe fundamental? É que as prefeituras nem sempre arrecadam o suficiente para implementar esses projetos. Um exemplo, se eu perguntar ao amigo estudante, qual é o orçamento de Vitória da Conquista, provavelmente vai ficar em dúvida. Veja, hoje Vitória da Conquista, com 362 mil habitantes, mais ou menos, 370 mil habitantes, mais ou menos, o nosso orçamento previsto para esse ano é mais ou menos 700 milhões de reais, em torno disso aí. Se você dividir isso per capita, você vai ver que esses recursos são insuficientes. Se eu perguntar, por exemplo, quanto Conquista arrecada de IPTU? 14 milhões. Não dá para pagar o lixo. 14 milhões. Se você tirar 25 para a educação, 15 para a saúde, fica o quê para você montar a infraestrutura da sociedade? Além disso, não é? E mesmo assim, isso é importante dizer, nós fizemos milagres ao longo desses anos com a capacidade de investimento de Vitória da Conquista. Porque além do orçamento, além, digamos assim, do orçamento legal, constitucional, nós conseguimos muitos investimentos do governo federal e do governo do estado. Veja o polo universitário que somos hoje. Começamos, eu sou professor da Universidade do Sudeste da Bahia, sou fundador da UESB. Em seguida, nós trabalhamos, lutamos para expandir essa rede de ensino e foi a partir da escola pública, das universidades públicas, que as universidades particulares também se erigiram enquanto instituição de grande importância. Nos anos 90, as universidades públicas praticamente foram proibidas de ampliarem, houve linha de financiamento para as particulares, elas cresceram. Retomamos agora, nos anos 10, com novos investimentos nas universidades públicas, o IFBA, ou seja, então não há essa dicotomia entre setor público e setor privado. A mesma coisa na saúde. Nós municipalizamos a saúde, criamos uma rede de assistência básica, criamos uma rede de atenção especializada e isso fomentou a rede privada de empreendedores na área da saúde. Tanto que hoje tem uma parceria, mas eu diria que no fundo da questão, no nosso país, é distribuir mais renda e mais recursos para os municípios, que são os entes federativos que estão mais próximos do cidadão. E, evidentemente, que há, crescentemente, novas necessidades. Os direitos são infinitos, as necessidades são infinitas e a capacidade do município atender as demandas são extremamente finitas. Esse é o drama do gestor público. O que será pensado a respeito da educação em Conquista durante a sua gestão? Esse é um dos traços da desigualdade brasileira. Sim. Historicamente, a elite sempre teve, nas universidades públicas, as melhores instituições educacionais do país. Essa mesma elite colocava seus filhos na rede privada, no ensino fundamental e no ensino médio. Os anos 60 e 70 começou essa mudança. Houve uma expansão da rede básica de ensino, embora as universidades tenham ficado estagnadas, houve uma grande pressão também para que as universidades fossem crescentemente abrindo vagas. Qual é o traço fundamental hoje, a característica fundamental hoje da rede, sobretudo em relação ao município, a rede básica até a 8ª série?
o nono ano, na verdade, porque o ensino médio é responsabilidade do Estado. Sim. Até 5 anos atrás, praticamente não havia apoio nem recursos para a educação infantil, por exemplo. Os municípios, se quisessem abrir creches e a pré-escola, eles faziam esses investimentos com os recursos do mesmo fundo, que era o Fundef, né, o Fundo da Educação Fundamental. Ampliamos depois para o Fundeb, Fundo da Educação Básica, e aí incluiu-se aí a educação infantil. A educação infantil se divide em creche de 0 até 4 anos e pré-escola 4, 5 anos, 6 anos. Hoje, a prioridade do município de Vitória da Conquista a demanda, melhor dizendo, é na educação infantil. Nesses anos, construímos uma rede educacional que coloca qualquer aluno em qualquer lugar em uma escola pública da rede municipal. Ainda que estejamos a 160 quilômetros de distância de um distrito a outro, nós cobrimos. Quando assumimos o governo, na primeira gestão, nós não tínhamos sequer mais do que 3 ginásios, ou seja, o ensino fundamental 2, né, na rede municipal, no interior do município. Hoje não. Todos os distritos têm educação fundamental do município e ensino médio que o Estado colocou. Então, uma revolução que fizemos. Com relação aos professores, talvez um dos poucos municípios que pague o piso salarial é a Vitória da Conquista, com a carreira de professores que vai crescentemente sendo valorizada a partir de quando ele vá também crescendo na sua formação. Anteriormente ao nosso governo, praticamente você não tinha mais do que 20, 30 professores com licenciatura na rede municipal. Hoje, praticamente 90% a 95% dos professores têm nível superior. Inclusive, no nosso plano de carreira, prevê remuneração para mestrado e para doutorado, porque já há um contingente representativo de professores que já realizaram o mestrado e alguns, em menor quantidade, com doutorado. Uma revolução que fizemos nesses anos. Agora, como o Brasil, historicamente, discriminou as classes populares, limitando o acesso a uma escola de qualidade, há 40, 50 anos atrás, para você entrar em um ginásio, você tinha um vestibular, que era a famosa admissão. Imagine, nesse interior do Nordeste brasileiro, do Norte do Brasil, como não era seletiva a escola pública. Agora, em Vitória da Conquista, inclusive, ao contrário do que muita gente imagina, nós temos um bom desempenho no IDEB. Tivemos um bom desempenho no IDEB esse ano. Anos anteriores, por função, em decorrência de algumas mudanças que houve na rede, um ano subia, um ano descia, estagnava, mas agora encontramos um padrão de planejamento educacional e de execução de planos educacionais que eu tenho certeza que Conquista vai manter essa crescente, não é, ascensão nos índices do IDEB. Além disso, mais de 70 alunos de Vitória da Conquista foram premiados nacionalmente nas Olimpíadas, ou na Olimpíada de Matemática, né? Mais de 70 alunos, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze e menção honrosa. E este ano já há mais de 40 alunos, só esse ano, já pré-selecionados, que provavelmente irão chegar na reta final. Veja, no meu programa de governo, eu faço uma pequena reflexão. Eu gostaria que os alunos pudessem acessar, está disponível na rede, nas redes sociais, não é? Eu faço uma pequena reflexão, até em função da minha formação com doutorado em História Econômica, obrigatoriamente eu tive que visitar algumas reflexões, algumas referências. Veja, o poder público, no nosso sistema econômico, o poder público municipal, ele é muito limitado para induzir o desenvolvimento econômico de forma direta. Por que isso? Porque as ferramentas de políticas econômicas, elas estão centralizadas no governo federal ou, quando muito, no governo do estado. Agora, qual é o papel do poder municipal para induzir o desenvolvimento econômico? Em primeiro lugar, ter uma administração moderna, ágil,
que possibilite e estimule, né, aos empreendedores locais, pequenos e médios. Em segundo lugar, alavancar recursos em projetos sociais para gerar a dinâmica econômica e colocar mais consumidores no mercado. Se nós, por exemplo, né, conseguimos projetos como recentemente conseguimos, para adotar a Vitória da Conquista com uma rede de assistência social, protegendo as pessoas. Se nós, agora, recentemente, também conseguimos capacitar milhares de jovens em cursos profissionalizantes, em parceria com o governo do Estado e com o governo federal. Anos atrás, nós desenvolvemos um projeto chamado Juventude Cidadã, que colocamos 3.000 jovens da escola pública em contato com o IFBA, com as escolas técnicas, com profissionais do mundo empresarial para capacitar esses jovens. Você está criando um mercado de mão de obra capaz. Ou seja, o município, ele tem um poder muito limitado com relação à ação direta. Indireta não. Foi isso que nós fizemos ao longo desses anos. Construímos uma rede de educação, de saúde, de programas sociais que criou um dinamismo. Além do mais, como eu disse, né, conseguimos alavancar recursos federais. Por exemplo, 15 mil unidades da Minha Casa Minha Vida, quase R$1 bilhão. Eu vou repetir o número. R$1 bilhão foram investidos em Vitória da Conquista nos últimos 12 a 14 anos, só em programa habitacional. Fora o próprio orçamento da Prefeitura, que todos os meses a folha de pagamento gira em torno de R$24 milhões, folha cheia. Folha líquida, 21 milhões, folha cheia, 24, 25 milhões. Porque do orçamento de Vitória da Conquista, de 700 milhões mais ou menos, metade, né, é salário. Isso gera uma economia, gera uma dinâmica. Agora, com relação ao agronegócio, que é um setor econômico dinâmico, moderno, né, que nós somos campeões mundiais em termos de produtividade, nós temos uma parceria de apoio, de intermediação, de contatos com as instâncias de governo estadual para viabilizar essas demandas. E no caso da nossa agricultura, que o setor mais dinâmico é o café, nós temos o quê? A manutenção das estradas, o apoio à logística para que essa produção seja escoada, no nosso caso, que sai da região da mata e sobretudo da Mata do Cipó para a Caatinga, né, onde o café vai ser beneficiado, secado e, evidentemente, o conjunto dessas ações que protegem e formam, né, um mercado de trabalho disponível para esses setores. Porque, efetivamente, o município em si, se nós olharmos, por exemplo, o município brasileiro campeão do agronegócio, o que é que a prefeitura faz? Você pode ir lá. Inclusive, daria um bom trabalho, daria uma bela monografia, um trabalho comparativo. Os municípios industriais, os municípios de serviços e o município do agronegócio. Se houver vaga, eu me disponho aí a formular esse projeto e a trabalhar com os alunos. Seja bem-vindo. Você vai ver que a prefeitura, a ação dela vai ser mais ou menos semelhante a todas as prefeituras. Serviço básico, educação, porque aí sim, a decisão, as grandes linhas de financiamento são do governo federal e do governo do estado. Mas, de qualquer sorte, essa parceria entre a agricultura intensiva e a agricultura familiar, que nós temos um foco mais voltado para ela, a agricultura familiar, colocando aí o pequeno empreendedor, sobretudo a agricultura que se volta, no nosso caso, mais para a Caatinga, né? E no café também. Agora mesmo nós tivemos uma parceria com alguns empreendedores, apoiamos, eu, o deputado federal Valdemar Pereira, destinamos R$100 mil para o seminário do café e todos os anos vamos destinar esses recursos para que, no caso do café, que tem também, né, uma hierarquia recortada por grandes, médios e pequenos produtores, inclusive, segundo o comentário hoje, os melhores cafés do Planalto de Conquista são produzidos, né, o melhor café é produzido hoje pela pequena produção. Então é um ramo de atividade que nós temos a maior simpatia e, dentro do possível, vamos buscar essas parcerias para a gente alavancar cada vez mais o nosso mercado. Veja, eu lembraria aqui aos nossos alunos, até por conta desta disciplina, que a saúde, ela é uma ação, ela é, eu diria, né, uma atividade
tripartite, né? Você tem o governo federal, o governo do estado e o município. No nosso caso, a responsabilidade maior é pela atenção básica e atenção de média complexidade, os exames especializados. Nós avançamos além disso, porque Conquista é o único município do Norte e Nordeste que tem um hospital municipal, que é o Hospital Exalmados, que hoje é uma fundação pública, controlada pelo município, portanto, subordinada às diretrizes municipais. E nesse Hospital Exalmados, que é referência internacional, nós temos lá 4 residências médicas. Além da atenção básica, do nosso centro de atenção especializada e também dos serviços que contratamos nos prestadores, no caso, a Santa Casa e os particulares, o Estado entra. No caso das cirurgias oncológicas, é o Estado que credencia, o município também entra porque ele tem a gestão plena, como parceiro e discutindo digamos, as linhas de ação, as linhas que devem ser implementadas, os programas e as diretrizes. O município não pode ficar omisso, pelo contrário, ele participa. Mas é muito em função também dessa pactuação regional do Estado com o Ministério. Há muitos não, mas há outros pedidos, melhor dizendo, não são muitos, mas parece-me que são 2 ou 3 instituições que requereram credenciamento recentemente. Uma dessas está em avaliação, porque eu estive recentemente com o secretário de Saúde, Dr. Fábio Vilas Boas, e ele se compromete já a agilizar junto aos órgãos de fiscalização e de credenciamento para aumentar esse serviço. Da mesma forma também que neurocirurgia, que é um outro problema. Aumentamos agora, através do Planserv, credenciamos novas instituições, mas no caso do SUS é um gargalo que também estamos vendo. Então eu diria, portanto, de que é necessário de fato aumentar esse leque de opções e na minha gestão irei diretamente tratar desse assunto com o secretário e com o próprio governador, já que Conquista é uma referência, nós sabemos, mas há também um planejamento para descentralizar, porque a demanda da região toda vem para a Vitória da Conquista. A ideia é colocar em Brumado e também na região de Guanambi, de Caetité, centros para o tratamento do câncer. E tenho certeza de que o governador Rui Costa, que está com a proposta de descentralizar a atenção especializada e de alta e média complexidade, que ele irá sim concorrer para que a gente obtenha mais um ganho e mais um degrau na qualidade da saúde em Vitória da Conquista. Realmente o cenário para os 2 próximos anos é um cenário desafiador, porque ao mesmo tempo em que a demanda da população permanece e até aumenta, os recursos estão estabilizados. E na geração de emprego, é um mercado de trabalho. Queiramos concordar com a tese do mercado ou não, é no mercado que as pessoas compram e vendem sua força de trabalho. Sim. O que é um emprego? É alguém que procura um serviço para ser contratado e aquele que oferece o serviço procura uma mão de obra para contratar para fazer o seu serviço. É claro que nessa crise você diminui a capacidade de geração de emprego e renda pela lógica do mercado. Por outro lado, nesse momento é muito importante a gente reforçar a rede de atividades, diria, que não tem a racionalidade do mercado. Por exemplo, a agricultura familiar, o pequeno negócio que você pode abrir com sua família e circular um pequeno empreendimento ali para ir mantendo essa família em atividade. Agora, na soma final do emprego é a retomada do crescimento econômico, que infelizmente essa crise mundial desde 2009, 2010, ela demorou. O governo anterior do presidente Lula tentou criar uma nova matriz econômica. Sim. Nós subsidiamos a indústria, foram quase 500 bilhões de reais de incentivos, se nós pegarmos aí as linhas de crédito do BNDES,
as linhas de créditos do Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para assegurar uma atividade econômica anticíclica. Mas como a crise mundial perdurou por muito tempo, essas políticas, essas medidas anticíclicas, anti-crise, elas se esgotaram. E vieram agora os efeitos negativos que se abateram, né, por toda a economia. No plano do município, como eu disse, a capacidade do município, nós não temos efetivamente, né, fundos próprios para você abrir financiamento. O que é que eu vou fazer na minha proposta procurar, sobretudo, o primeiro emprego, né? Nós temos o Banco do Povo, a economia solidária. Nessa escala econômica nós temos a economia solidária, a economia popular e, evidentemente, o Banco do Povo, que já emprestou mais de 60 milhões de reais nesses anos para o micro e pequeno empreendedor. É nessa linha aí que nós vamos atuar e, efetivamente, junto ao governo do Estado, reivindicando a manutenção de investimento do governo do Estado. Agora mesmo nós temos aí a possibilidade de continuar, né, com novos recursos para abertura de ruas, de avenidas. Temos aí recurso para a manutenção do centro da cidade, a recuperação do terminal Lauro de Freitas. E essas empresas contratadas geram emprego e geram renda. E no mais, efetivamente, manter os programas sociais também, que são fontes do mercado interno. Por exemplo, o Bolsa Família, anualmente, coloca em Vitória da Conquista 54 milhões de reais. São algo em torno aí de 5 milhões, 4 milhões e meio mensalmente que são colocados em Vitória da Conquista. Da mesma forma, o Seguro Safra, que vai para a agricultura, que gera emprego e gera renda, na medida em que essas pessoas consomem produtos, né, da cesta básica. Então, por isso, a nossa convicção é de que só um novo ciclo econômico em plano nacional para nós sairmos dessa recessão. Enquanto isso, é assegurar um padrão razoável de investimentos locais para mantermos as atividades econômicas em funcionamento. Pensando nisso tudo que foi falado, existe algum projeto para incentivo à industrialização em Vitória da Conquista? Olha, esse debate que a gente precisa deixar muito claro para que os alunos, os empresários, que o poder municipal, ele tem, não é, um limite legal e estrutural. Por exemplo, indústria. Qualquer projeto de incentivo à indústria só pode partir do governo do Estado ou do governo federal. Agora, se você me perguntar, o que é que eu fiz até hoje para estimular alguma atividade em Vitória da Conquista, eu respondo com muita clareza. Foi o único governo até hoje na cidade que deu incentivo, por exemplo, ao SUS. O ISS do Sistema Único de Saúde, melhor, da saúde, era 5%, eu reduzi para 3%. Essa instituição que aqui está, ela pagava, se fosse anteriormente, ela iria pagar 5% do ISS, hoje paga 3%. Foi na minha gestão e discutindo com a cidade que nós reduzimos esse ISS. E por que isso? Ora, se educação e saúde são prioridades para a cidade e para o nosso governo, que sempre foram esses dois carro-chefes para nós, e naquele momento havia uma crise, inclusive de instituições do sistema da saúde que estavam inadimplentes com a prefeitura. Nós discutimos, mandamos uma lei para a Câmara e aprovamos, estimulando. Agora, a indústria, qual é o papel do município? Em primeiro lugar, manter mão de obra qualificada para fazer a diferença na hora do empreendedor buscar o mercado. Segundo ponto, manter a prefeitura com a capacidade de investimento no conjunto da cidade, para que a cidade seja atrativa do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista da possibilidade de saúde, educação, não é? Que atrai os investidores. Ninguém vai investir em uma cidade desorganizada, numa cidade onde você não tenha um governo sério, um governo transparente. E, evidentemente, um governo ético que transite entre
o público e o privado com a maior transparência, sem nenhum tipo de, digamos assim, de mecanismos invisíveis ou mecanismos que possam macular a gestão pública e, ao mesmo tempo, o empreendedorismo, né? Então, do ponto de vista macroeconômico, o município tem limites. Agora ele pode, como nós temos feito, nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico que elaboramos estudos, diagnósticos. Por exemplo, esse centro agora de logístico, né, do Sudoeste partiu de um estudo que nós encomendamos à SEI. A SEI contratou uma pesquisa especial, um pesquisador especializado, ele elaborou esse projeto demonstrando. Por exemplo, também um outro ramo de atividade que você pode, é essa parceria. Nós estamos trazendo aí agora o novo aeroporto de Vitória da Conquista, uma luta nossa. A manutenção de infraestrutura hídrica da cidade. As políticas públicas que podem ajudar o empreendedor privado na área da indústria ou do comércio, não importa, né, abrir seu negócio. A nossa ação vai ser permanente, em parceria com o governo do estado, com o governo federal, para que a gente possa trazer esses benefícios através das instituições federais e estaduais. Eu lembro aqui o seguinte, olha, nos últimos 30 anos, Vitória da Conquista não aumentou o seu manancial de captação de recursos hídricos da água. A última obra que foi feita foi nos anos 80, 86, 87, que é o sistema Água Fria 2. São duas barragens que ficam no Planalto ali de Barra do Choça, que servem de reservatórios para o nosso abastecimento. Somente agora, em 2007, 2008, que começou a ideia e começou o planejamento de uma nova barragem. E observe, né, de 86 para 2006, praticamente 30 anos, né, 32 anos, e só agora foi pensada essa alternativa. E de lá para cá, Vitória da Conquista aumentou bastante sua população, e mais do que a população, aumentaram as ligações de água. 99%, 99,8% de Vitória da Conquista, da cidade, tem água fornecida pela empresa, pela Embasa. Sim. E, além da cidade, vários distritos de Vitória da Conquista estão sendo hoje abastecidos com a água da Embasa. Por isso, é fundamental, né, que nesse momento tenhamos a barragem do Catolé iniciada. Foram feitas 2 licitações, ou melhor, 3 licitações, e deram desertas. E aqui eu explico aos alunos por que ela foi feita pelo regime de contratação especial, né? O regime diferenciado de contratação. E por esse regime, a empresa ganhadora tem que entregar o serviço exatamente com aquela planilha. E quando foi feito o projeto executivo, as empresas acharam que havia problema geológico e não quiseram arriscar e não concorreram. E efetivamente, depois, já tem praticamente 2 anos, há 2 anos atrás, a Embasa contratou novos serviços geológicos e modificou a localização da parede, né, que irá conter o barramento estrutural para armazenar a água, a montante. Por isso, houve esse atraso e a nova planilha está pronta e vai custar aproximadamente 156 milhões de reais. Até lá, foi que o governo do estado fez, cobrado pelo município, cobrado pela liderança, cobrado pela opinião pública em geral. E nós, inclusive, o meu mandato de deputado estadual, junto com o Aldenor, estivemos o tempo todo reivindicando, mediando, buscando essa alternativa. Foi a construção de uma adutora, ou seja, de uma tubulação, de um outro ponto de de um outro ponto de captação de água para reforçar o Água Fria 1 e 2. A outra questão do cuidado com a água, isso aí todos temos que ter. Na minha casa, por exemplo, nós temos lá um tanque, nós captamos a água da chuva, embora não precise, voluntário, né, para molhar o jardim, né? Ou seja, o cidadão, ele consciente, ele pode ajudar também o poder público. É importante que a Embasa se torne uma empresa capaz, moderna, ágil e também com mecanismos de gestão para evitar o desperdício. O que é que nós estamos fazendo agora? A concessão de Vitória da Conquista terminou o prazo de 20 anos. Estamos fazendo um novo contrato, ou melhor,
estamos fazendo um novo convênio com o Estado. Enquanto esse convênio vigorar, num prazo determinado, vamos fazer um novo plano de saneamento envolvendo a questão da água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, meio ambiente, não é? E nesse período, Vitória da Conquista vai poder apresentar uma agenda para a Embasa, porque mudou a lei. Tem duas leis novas, né? A lei de saneamento e da água de 2007, 2008, né? Que prevê agora não mais aquela concessão genérica que nós fazíamos. Agora chama-se contrato-programa. Nós vamos negociar com a Embasa o que é que ela vai fazer a partir de agora, inclusive com o abastecimento da zona rural. E, para concluir, lembro que dos 11 distritos rurais, 8 já são abastecidos pela Embasa, 7 em efetiva atividade e um 8º, que é Veredinha, está recebendo uma adutora, uma canalização para oferecer água àquele município, além de muitos povoados que estão recebendo água da Embasa. Portanto, é uma empresa estratégica para a Vitória da Conquista, e com essa barragem do Catolé, a cidade vai ter aí, eu diria, uma capacidade, né, de crescimento sem essas questões de preocupação com racionamento ou mesmo de uma crise hídrica. Além disso, né, vamos continuar cobrando. A Embasa está com um projeto em execução de melhoramento da distribuição em vários bairros, porque, independente da quantidade de água, muitas vezes o bairro sofre por causa da cota, a questão da gravidade, da distribuição da rede da Embasa. Olha, dos 8.500 funcionários da Prefeitura, praticamente 7.900, 8.000 são concursados em todas as áreas: saúde, educação, serviços sociais, inclusive muitos programas do governo federal que foram colocados, implementados de forma não definitiva. A Prefeitura de Conquista fez concurso, por exemplo, para os CRAs, para os CREAS, ou seja, programas. Talvez tenha sido o primeiro município do Brasil que tenha dado estabilidade aos agentes comunitários, aos agentes de endemias, que eram contratados de forma muito precária, não é? Então, nós temos, quanto a isso, a maior tranquilidade de dizer que, muito provavelmente, eu não tenho esses dados agora, mas muito provavelmente Vitória da Conquista esteja entre as cidades médias com o maior número de funcionários profissionalizados naquela linha de uma burocracia weberiana, concursada, que segue as leis, que segue as normas, que segue um padrão do Estado liberal. Agora, é diferente dos dirigentes de governo. Qualquer dirigente de um órgão, por exemplo, né, essa instituição, ela tem a sua diretoria, os seus dirigentes, né, designados pelos empreendedores. Agora, os funcionários, né, eles podem ser selecionados. Por quê? Por que a direção tem que ser uma pessoa de confiança? Para garantir a execução dos programas, para atingir o objetivo da organização. O que é que nós temos dito? Que os dirigentes de governo, os cargos de secretários, podem ser pessoas da própria secretaria. Aliás, temos hoje mais de 5 ou 6 secretários que são funcionários de carreira. Então, não há uma dicotomia, não há uma incompatibilidade entre você ser funcionário de carreira e exercer também um cargo de comando, de direção, de assessoramento, como a gente diz, o DAS, né? Direção e assessoramento. Mas, se você dirige uma cidade a partir da delegação, o povo votou no prefeito. O que é que o povo quer? Um governo ético, transparente, que seja capaz de realizar, né, as ações que a sociedade quer ver, né, realizadas. Então, é essa cobrança que vai ter quanto a mim. Bom, como última pergunta, vamos falar sobre mobilidade urbana. Transitar em Vitória da Conquista está cada vez mais difícil. Atualmente, são mais de 120 mil veículos na cidade. Qual a sua proposta para a mobilidade urbana durante a sua gestão? Olha, realmente Vitória da Conquista presenciou um crescimento extraordinário da sua frota de veículos, né? 120 mais ou menos veículos, 54 mil automóveis, 34 mil motos e os demais números são
completados aí por outros veículos, né, carros, utilitários. E no caso do Poder Municipal, o foco tem que ser o transporte de massa, o transporte coletivo. Sim. Nesses anos, nós fizemos um grande esforço para que a cidade recebesse uma estrutura de transporte mais moderna. Desde o primeiro governo, quando quebramos o monopólio, fizemos uma licitação para poder modernizar. Em seguida, na minha gestão de prefeito, eu fui prefeito, como disse, né, de 2002 até 2008, 2003, 2004, eu contratei o IPT, o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, para poder fazer um estudo do transporte coletivo e também do lixo de Vitória da Conquista. Esses estudos me deram parâmetros para poder continuar modernizando. E aí fizemos uma licitação de outra empresa e naquele período nós tínhamos aí 2.200.000 passageiros mês. E nesses anos, apesar do grande crescimento da cidade, praticamente é a mesma população que utiliza os transportes coletivos, né? 2.300.000, 2.500.000, aí 5% de gratuidade, idosos, polícia militar, fora a minha passagem. Então, qual é hoje assim o debate hoje? Primeira coisa, uma das empresas não vem cumprindo com a licitação. Já há uma ação da prefeitura para ou a empresa cumpre ou ela vai ser, digamos assim, vai ser feito o distrato e feita uma nova licitação. No mais, nos esforçarmos para continuarmos melhorando a malha dos corredores de transporte, né, sobretudo corredores de ônibus, e para isso estamos fazendo uma grande avenida, que sai a Avenida Perimetral, que sai da Avenida Brumado, lá em cima, e percorre toda a cidade. São 12 quilômetros de avenida, passa pelo Cidade Modelo, Morada dos Pássaros, Corveima, Patagônia, o Boa Vista e desce até a Olívia Flores, na proximidade da Universidade Federal da Bahia. Além disso, já há um contrato com a Caixa Econômica Federal para a melhoria de 13 grandes avenidas, corredores de transporte coletivo, com passeios, recapeamento, recuperação asfáltica e sinalização. E o terminal Lauro de Freitas, que é hoje um ponto crítico que todos concordamos que precisa urgentemente fazer aquela obra ali. Já há também um contrato com a Caixa e nós vamos, se Deus permitir, sendo eleito, começar essa obra imediatamente. Talvez até antes disso, o próprio prefeito atual, Guilherme Menezes, pode até começar essa obra, pode ser que ele possa começar essa obra. Mas o meu compromisso são com essas medidas, né, além, evidentemente, de começar um trabalho para melhorar a sinalização, inclusive com sinalização eletrônica, sem aquela dimensão punitiva. Porque as lombadas eletrônicas você pode colocar para controlar a velocidade e diminuir acidentes e facilitar, não é, a velocidade, sobretudo dos ônibus, no sentido de que garantir um ritmo razoável, e tudo isso com impacto, evidentemente, na qualidade do transporte e também na planilha de custo. E a última coisa que eu gostaria de dizer é de que ao lado dessas construções nós vamos colocar melhor acessibilidade, ciclovias, são 15 novos quilômetros de ciclovias que estão planejados, as obras já estão em andamento. Isso cria também uma sensação de prazer, além de dar uma alternativa para a população que não tem, né, a alternativa do ônibus, e estimular mesmo o transporte, né, alternativo para diminuir o automóvel e também baratear o custeio e a manutenção dessas pessoas. Não é? E a última coisa é dizer que uma alternativa de VLT, BRT, Conquista ainda não comporta. E além dessas avenidas que eu estou me referindo, 2 grandes projetos que estão no meu programa de governo, que é uma avenida saindo da Bartolomeu de Gusmão, já tem o projeto dessa avenida, saindo da Bartolomeu de Gusmão, ligando a Luiz Eduardo e também a nova avenida, a Avenida Perimetral, futuramente. E, naturalmente, né, vamos iniciar outros estudos para que possamos reservar para um futuro de médio e longo prazo ainda, né, saídas e alternativas para que a cidade tenha aí sim no futuro de 20, 30 anos outras alternativas tecnológicas que venham garantir um transporte de massa de qualidade. Muito bom, chegamos ao final, gostamos muito de recebê-lo aqui, de conhecer suas propostas e nesse momento gostaríamos que o senhor finalizasse com as suas considerações finais sobre o nosso bate-papo. Eu queria agradecer mais uma vez a direção do IBEM, parabenizar por essa bela instituição que traz cultura
gerencial, que traz a possibilidade de empreendedores, de gestores, das pessoas em todo o sudoeste da Bahia se qualificarem em uma das instituições símbolo da modernidade desse país, que foi uma criação de Getúlio Vargas, aliás, o presidente que pensou o Brasil moderno.